Fala moçada, beleza? Chegamos aqui ao nosso vídeo sobre código genético, continuidade da parte teórica sobre ácidos nucleicos. Você já viu a molécula de DNA? Nós já aprendemos que o DNA faz parte de um grupo de moléculas orgânicas chamadas de quê? Ácidos nucleicos, constituídos por unidades menores, a qual nós citamos denominadas de nucleotídeos. E aí você viu que o DNA é uma dupla hélice, portanto um duplo filamento. As duas fitas, elas são complementares. Além de complementares, elas são antiparalelas devido à questão da polaridade, e ela é dextrógira, porque ela rotaciona para a direita sob um eixo central. O que nós vamos ver um pouco agora é o que seria o chamado código genético. Qual a diferença de genoma para código genético? Existe diferença? Vamos para cá. Quando eu falo sobre cromossomo, qual é a definição que você aí de casa me daria para cromossomo, hein? O que é, gente? Moçada, o que é cromossomo? Nós vamos dizer que cromossomo é o DNA, ou seja, é o material genético, mas é o estado de organização. Então você vai utilizar a palavra cromossomo quando você quer se referir a um estado de organização do material genético. Só que estado é esse? Estado de condensação máxima. Então, cromossomo corresponde ao estado de condensação, máxima, estado de condensação máxima do material genético. Ou seja, é o estado de condensação máxima do DNA. Galerinha, quando o material genético, ele alcança o seu estado máximo de condensação, aí você passa a usar a palavra cromossomo. Então, cromossomo corresponde ao estado em que o nosso material genético, em que o DNA, ele alcança a sua máxima condensação. Qual o nome das proteínas altamente especializadas, onde esse DNA se condensa para poder formar o cromossomo? Porque se você pegar o cromossomo, ele nada mais é do que material genético, o DNA, enrolado em proteínas altamente especializadas, denominadas de histonas. Então, quando esse DNA se enrola, se condensa nas chamadas histonas, ele vai alcançar a forma de cromossomo. E você sabe que o DNA só vai alcançar a forma de cromossomo, que é o estado máximo de condensação, quando a célula está em processo de divisão. Por sinal, quem lembra aí qual é a fase da divisão de uma célula em que o material genético alcança seu grau máximo de condensação? Exatamente. O estado de condensação máximo é alcançado na metáfase. Aí quando a célula chega na metáfase, material genético todo condensado, você tem o cromossomo. Mas eu estou falando para te dizer o seguinte, existe um ponto do cromossomo que nós vamos chamar de quê, moçada? Locus. Lázaro, o que vem a ser o chamado locus? Locus nada mais é, pessoal, que a região ocupada por um gene, onde? No cromossomo. Então, qual é o nome que nós damos, certo? A região que um gene ocupa no cromossomo. Locus. Então, todos os genes apresentam um locus, certo? Que é a região que ele ocupa. Na genética, que aí nós vamos ter a oportunidade depois de estudarmos genética de maneira mais coerente, mais aprofundada, tá? Mais específica. Na genética, nós utilizamos letras para representarmos o quê? Genes, tá? Então, se eu colocar aqui, gente, azão. O que é esse A? Esse A representa um gene. Então, vamos colocar, representa gene no caso, o uso da letra maiúscula é uma forma de representar um gene de expressão que? Dominante. Então, representa gene de expressão dominante. Então, representa um gene de expressão dominante. Então, olha só. Na genética, não tem como nós representarmos um gene pela sequência de bases nitrogenadas. Eu sei que nós já aprendemos que o que é na prática um gene? Gene é uma sequência
é uma região, é um fragmento, é uma parte, é uma porção do DNA. Mas podemos dizer que gene é qualquer parte do DNA? Não. Gene sempre vai ser uma região, uma porção, uma parte que carrega uma informação. Uma informação que é necessária para que uma proteína seja sintetizada, seja produzida. Lázaro, de que maneira nós vamos representar um gene na genética? Como os genes são sequências de bases e muitas vezes essas sequências de bases são bastante longas, não tem como nós representarmos um gene citando essa sequência de base. O que a genética faz? Utiliza letras como formas simbólicas de representação dos genes. Então uma letra, ela representa um fragmento do DNA, uma sequência, algo informativo. Por isso que nós aprendemos que gene, o que é? Uma unidade. O gene é uma unidade, olha, informativa, perfeito? Uma unidade informativa, transcricional, lembra disso? Uma unidade informativa, transcricional e o que mais, gente? Hereditária. Então, unidade informativa, transcricional e hereditária. E como é que nós representamos os genes nas genéticas? Por letras. Letra maiúscula representa um gene de expressão dominante. Letras minúsculas representam um gene de expressão recessiva. Tá tranquilo, né? E o que é o cromossomo? É o material genético, é o DNA. Só que para ser cromossomo, o material genético tem que estar totalmente condensado. Isso só é alcançado na metáfase. O que ocorre para que um gene se expresse, para que ele sintetize uma proteína? Nós aprendemos que o primeiro passo, né? O primeiro passo para que o gene possa se expressar é ele sofrer transcrição. Então, se nós perguntássemos assim, ó, Lázaro, o que é o processo denominado de transcrição? A transcrição, realizado por um complexo enzimático, da qual destaca-se a RNA polimerase, é a maneira que o gene, sequência informativa, situado no locus de importantes cromossomos, ele vai gerar o transcrito. E, moçada, quem é que vai ser esse transcrito? Nós aprendemos que o transcrito nada mais é do que o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, que é o produto, tá certo, da transcrição, o que é que o RNA mensageiro sempre vai ter? Uma sequência de bases. A sequência de bases contidas no RNA mensageiro vai ser exatamente produto da transcrição do gene. Vamos colocar uma sequência aleatória aqui, gente, ó. A, U, G, C, A, U, C, A, C, A, G. Uma sequência aleatória. Claro que não existe RNAs mensageiros tão pequenos, né? Com apenas, por exemplo, 4 trincas, né? Aqui nós temos 4 trincas, não há como você ter RNAs mensageiros pequenos assim, tá? Mas é uma forma só de simplificar. Se eu pego, moçada, ó, essa trincazinha aqui, nós aprendemos que isso faz referência a um códon, beleza? Isso é um códon. Então, olha só, quem é o famoso RNA mensageiro? O RNA mensageiro é o produto da transcrição. Vimos que nas células eucarióticas, quando o gene é transcrito, não gera de imediato o RNA mensageiro definitivo, né? Quando o gene ele é transcrito, primeiro vai gerar o transcrito primário. Esse transcrito primário ou pré-RNA mensageiro, você aprendeu que tem regiões codantes denominadas de exons e regiões não codantes chamadas de quê? Introns. Aí o fenômeno de splice, que é um processamento, vai remover os introns e fazer a emenda dos exons. Tranquilo até aqui? Show de bola. Mas ó, quando você chega ao RNA mensageiro definitivo, você tem os códons, tá bom? Códons são o quê? Trincas. O que é que eu quero que você perceba comigo agora? Olha, cada códon, ele é uma trinca.
Ou seja, cada códon ele é formado por uma sequenciazinha de 3 bases nitrogenadas. Porém, me ajuda. Quantas bases nitrogenadas podem ocupar a primeira posição de um códon? 4 bases. Não estou dizendo que é ao mesmo tempo. Mas quantas bases podem aparecer, gente, aqui na primeira posição? 4 bases. Quais são essas 4 bases possíveis? Ou aparece uma adenina, ou aparece uma uracila, ou aparece uma citosina, ou aparece uma guanina. O que não pode aparecer no códon é que é timina, já que nós estamos falando de RNA. Então, ó, pode aparecer na primeira posição 4 bases nitrogenadas. Beleza? Quantas bases podem aparecer na segunda posição do códon? 4. Motivo? Pode haver repetição. Nada impede que um códon, ele seja uracila, uracila, uracila. Nada impede que o códon seja adenina, adenina, adenina. Então, se pode aparecer 4 bases possíveis para a primeira posição do códon, 4 bases também para a segunda posição, 4 bases também para a terceira posição. Aqui nós temos um princípio de contagem, Então, o que você faz? Princípio multiplicativo. 4 vezes 4 vezes 4, o que você tem? 64 códons possíveis. Olha aí, ó. 64 códons possíveis. Lázaro, o que você está querendo dizer com a informação de que existem 64 códons possíveis? Eu estou dizendo para você o seguinte: os códons são trincas, são sequências de 3 bases. Porém, nós temos quantas bases nitrogenadas para poder formarmos as combinações dos códons? 4 bases. Então, tendo 4 bases nitrogenadas à disposição e sabendo que cada códon é uma trinca, e mais que isso, sabendo que pode haver repetição, irão se formar quantos códons possíveis? 64. Então, o sistema de codificação genética que acontece nas células é um sistema que se utiliza de 64 trincas possíveis. Ei, Lázaro, e essas trincas já têm um significado? Já. Você sabe que há uma tabela que é chamada tabela de códons. Essa tabela de códons, ela é uma tabela que apresenta para nós os 64 códons possíveis e o significado de cada um deles. Por exemplo, você sabe que existe um códon dos 64, beleza? Há um códon que nós vamos chamar, de start, ou códon de início, ou códon de iniciação. Lázaro, por que há importância de se ter um códon de start? Porque, olha só, o ribossomo, que é quem vai traduzir o RNA mensageiro, o ribossomo ele precisa saber em que ponto do RNA mensageiro ele deve iniciar o processo de tradução. Por isso que tem de existir, pessoal, um códon de início, um códon de start, uma trinca que dispara a sinalização para que o ribossomo saiba a que ponto ele tem que começar o processo de tradução. E todos nós sabemos quem é esse códon de start. Quem é? O A, o G. Não foi à toa que eu coloquei aqui no nosso RNA mensageiro, ó, AUG. O AUG, gente, sempre vai ser o códon de início. Sempre vai ser o códon de start. E no caso, esse AUG vai sempre codificar o aminoácido chamado metionina. Certo? Então ele codifica a metionina. Então, o que é o AUG, gente? O AUG é uma trinca que é no sistema de codificação genética o códon de início. É ele que vai disparar a orientação para os ribossomos, que a partir do momento que essa trinca aparece, o processo de tradução ele tem que ser iniciado. Então, olha só, dos 64 códons possíveis no sistema de codificação genética de todos os seres que habitam o planeta, o AUG é o códon de início, códon de start, beleza? Mais um detalhe, além desse códon de início, tem de existir também, pessoal, códons que diga para o ribossomo que a tradução terminou.
Para ser mais claro, vamos lá. Na hora que aparece o AUG de início, começa a traduzir. Aí vai lá, pô, bota a metionina. Depois vem outra trinca, aí vai colocando triptofano, ácido glutâmico. Tem que chegar um momento que vai aparecer um códon que vai definir para o ribossomo que o processo de tradução, ó, se encerrou, beleza? E quem é esse códon? É o que nós chamamos de códon de stop, ou códons de parada. E quantos existem? 3. Ó, existem 3 códons que nós vamos chamar de códons de parada. Códons de stop. Então você pode chamar de códons de parada ou códons de stop, certo? Lázaro, o que esses códons vão fazer? Eles codificam algum aminoácido? Não, viu, pessoal? Os códons de stop, os códons de parada, eles não codificam nenhum aminoácido. É só mesmo para dizer o seguinte, ó, parou, proteína está sintetizada, desprende-se o RNA mensageiro de ribossomo e o gene está expresso. Quais são esses códons de parada? Ó, UAG, UAG, UAA, UGA. UAG, UAA, UGA. Nós temos 3 códons, ó, 3 trincas, são chamados de códons de stop. Qual é a finalidade desses 3 códons? Simplesmente comunicar ao ribossomo, quando eles aparecem. Só tem que aparecer os 3 ao mesmo tempo? Não. Apareceu qualquer um desses 3, o ribossomo entende que naquele ponto a síntese proteica se encerrou. Por isso a importância de um códon de início e de um códon de stop. De modo que eu diria para vocês que a proteína vai ser exatamente traduzida a partir da sequência de códons que fica entre o de início e o de stop. Entre o de início e o de parada. Beleza? Ficou claro isso? Massa. Mas olha comigo outro detalhe importante. Se nós temos na tabela de códons, no código genético dos seres vivos, 64 códons possíveis, 64 códons possíveis, 1 é de início, 3 de parada. Quantos sobram? 60. Então nós vamos ter, ó, 60 códons para traduzir, ó, para codificar quantos aminoácidos? Gente, quantos aminoácidos existem na composição das proteínas dos seres vivos? 20, né? 20 aminoácidos. Porém, a metionina já é codificada pelo códon de início. Então, dos 20 aminoácidos que existem, a metionina já é codificada pelo AUG. Se a metionina já é codificada pelo AUG, o que é que significa então dizer? Sobra 60 códons para traduzir 19 aminoácidos. Para 19 aminoácidos. Então, 60 códons, 60 trinca para 19 aminoácidos. Tranquilo isso? A que conclusão você, caríssimo aluno, chega quando você percebe que existem 60 trincas diferentes, 60 códons diferentes, porém apenas 19 aminoácidos para serem traduzidos? Olha a conclusão que você tira disso aqui, ó. O mesmo aminoácido pode ser traduzido por códons diferentes. Você entende isso? Olha, se nós vamos ter, tá? Se nós vamos ter 60 trincas e apenas 19 aminoácidos para serem traduzidos, determinados tipos de aminoácidos vão acabar sendo traduzidos por trincas diferentes. Nunca vai acontecer, cuidado com o que eu vou dizer, ó, jamais o mesmo códon vai codificar aminoácidos diferentes. Isso não faz sentido, porque senão confundiria o ribossomo. Tu já imaginou?
aparece lá para o ribossomo a trinca CAA, e o ribossomo ficasse na dúvida, sem saber que aminoácido colocar, então isso não vai acontecer. Jamais o mesmo códon codifica aminoácidos diferentes. Isso não. O que acontece é, o mesmo aminoácido, serina, histidina, acabar sendo codificado por trincas diferentes, tá? Porque tem mais códons do que trincas. Moçada, é isso aqui, ó, que permite você dizer que o código genético é degenerado, tá? Então, olha só, anota, por favor, 3 informações importantes. Isso que eu estou aqui dizendo para você é o que nós chamamos de quê? Código genético. Então, não confundamos código genético com genoma. Código genético e genoma não são sinônimos, certo? Quando a gente faz referência a genoma, eu estou me referindo ao material genético do indivíduo, ao conjunto de informações hereditárias que ele tem. Nós temos genomas diferentes. Gêmeos univitelinos, eles têm genomas idênticos. Mas nós temos genomas diferentes. Por quê? Porque nós temos sequências informativas que, ao se expressar, sintetiza as nossas proteínas diferentes. Agora, o que nós temos igual? O código. Aliás, quando eu digo para você que nós temos o código genético igual, não é somente eu e você. Todos os seres que habitam o planeta têm o mesmo código genético. Porque dizer que todos os seres têm o mesmo código genético não é dizer que todos os seres têm o mesmo conjunto de genes. Não é isso. Não é dizer que todos os seres têm o mesmo conjunto de cromossomos, o mesmo cariótipo. Não, não é isso. Dizer que nós temos o mesmo código genético é dizer que em todas as células de qualquer ser vivo, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, qualquer ser que habita o planeta, o sistema de codificação, os 64 códons são os mesmos. E além de ser os mesmos 64 códons, eles têm o mesmo significado no processo de tradução. Portanto, a UG é códon de início em qualquer célula. E em qualquer célula, gente, AUG vai codificar que é aminoácido, metionina. Se AUG aparecer, por exemplo, numa célula epitelial, metionina. Se AUG aparecer numa célula de uma planta, metionina. Se AUG aparecer na célula de um protozoário, metionina. Por quê? Porque isso é universal. Universal, portanto, não é o conjunto de genes de um indivíduo. Universal é a maneira como os ribossomos traduzem a sequência de códons. A maneira como o ribossomo lê isso aqui é universal. Então, gente, eu dizer para ti que o código genético é a língua de comunicação entre o RNA mensageiro e o ribossomo. E essa forma de comunicação, de leitura, de tradução, ela é universal. O código genético, olha, anota, ele é universal, porque ele é o mesmo. Não existe 3 tabelas de códons. Não existe 3 tabelas. Não existe 60 tabelas de códons. O código é universal, certo? Além de universal, ele é tríplice. Lázaro, o que você quer dizer quando você afirma que o código ele é tríplice? Ó, ele é universal, ele é tríplice porque ele se baseia no sistema de trinca, certo? E ele é degenerado. Dizer que ele é degenerado, pessoal, não é dizer que ele não presta não, viu? Dizer que o código genético ele é degenerado é dizer o seguinte, ó. Vamos entender uma coisa? Imagine você se o código genético se baseasse num sistema de 2 bases só. Ele fosse uma dupla em vez de uma trinca, fosse só 2. Se fosse apenas 2, 4 possibilidades para a primeira, 4 possibilidades para a segunda, 4 vezes 4, 16. Só haveriam quantos códons? 16. Você acha que um sistema com apenas 16 códons seria suficiente para traduzir as informações aminoácidos? Não, porque nós temos 20 aminoácidos. Então, um sistema de codificação baseado em dupla não daria certo. Então tinha que ser em triplo. Por isso que ele tem que ser tríplice.
O problema é quando ele se torna tríplice, a quantidade de códons passa do necessário, aí ele degenera. Então, por que evolutivamente o código degenerou? Ele degenerou porque ele é baseado no sistema tríplice, e com o sistema tríplice eu tenho mais códons do que aminoácidos. E aí, o mesmo aminoácido pode acabar sendo traduzido por códons diferentes. Então, ele é degenerado por isso. Tá bom? É tanto, galera, que às vezes ocorre uma mutação. Nada impede que uma mutação aconteça no códon, mas a proteína fabricada continue a mesma. Aí você diz, como assim? Imagine que esse códon aqui, ó, que esse códon codifique o aminoácido histidina ou serina, tá? Isso aqui codifica serina. Se houver uma mutação que altere a base, ó, alterou a base, mutou. Se houve a mutação, modificou o códon? Sim. Alterou o RNA mensageiro? Sim. É certeza que vai alterar a proteína? Não. Por que não? Porque pode ser que esse códon, mesmo modificado, continue codificando o mesmo aminoácido. Motivo? O código genético é degenerado. Podemos dizer então que a degeneração do código genético muitas vezes silencia mutações. Impede que as mutações se expressem fenotipicamente. Você entendeu a diferença clara entre genoma e código genético? Compreendeu por que o código genético ele é universal, tríplice e degenerado? Perfeito. Que bom, que massa. Pois olha, fico feliz de você estar conosco e qualquer dúvida que você tiver, recorre ao nosso material didático, vai lá dar uma revisada, tá certo? Um forte abraço e nós nos encontramos nos próximos vídeos.